nos deixar envolver pelas melhores vibrações, pelas boas energias. Possamos nós, nesse instante, agradecemos ao nosso Pai por mais esse momento, aonde, através da palestra, das palavras, do exemplo, possamos nós absorver em nossa alma os conhecimentos aqui proferidos. E que possamos, com sabedoria, aplicar esses conhecimentos no nosso dia a dia. Obrigado, Pai, por estarmos mais uma vez aqui reunidos. E é em Teu nome, em nome de Jesus, de toda a espiritualidade boa e amiga aqui presente, que damos por iniciado a nossa palestra de hoje. Que assim seja. Conhece-se a árvore pelos frutos. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e nem se colhem cacho de uvas dos abrolhos. O homem de bem tira boas coisas do tesouro de seu coração, e o mal do mau tesouro do seu coração. Pois a boca fala aquilo do que o coração está cheio. Guardai-vos dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas e que por dentro são lobos roubadores. Vós os reconhecereis por seus frutos. Acaso podem-se colher uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós as reconhecereis, pois, pelos seus frutos. Boa tarde. Falar sobre o Alamar, olha, é um desafio, porque a vida dele tem muitas coisas. Tem muitas coisas que aconteceram desde a infância, né, até agora ainda acontecendo. Então tem muitas informações, eu li, reli, conversei com ele, né, a gente trocando ideias, mas é um desafio, né, na qual depois do Zé, ele até me passou para mim, né, depois do Zé, eu seria a pessoa, digamos assim, para falar sobre o nosso amigo, né. Quero mandar uma boa tarde ao Alamar que está nos assistindo, a todos vocês pela internet, né, assistindo essa palestra aqui na CEIU. E vamos aqui conhecer um pouquinho sobre o nosso amigo, que já esteve aqui em Blumenau, né. Acho que vocês já tiveram a oportunidade de ver uma palestra dele. E conhecer, até para saber quem é essa figura chamada Alamar Regis Carvalho. Está aqui a figura dele, né? Sendo que aquela gravata, né? Ou seja, de pipiu, ou seja, de algum desenho, né? Eu acho que é uma marca que eu conheci ele já com essa gravata no Espiritismo via satélite. Ok? Então, o Alamar, ele é analista de sistemas, né? Ele é professor, escritor, é Antares da dinastia, tá? E além também, ele trabalhou como ator também, né? E ele é escritor de alguns livros que eu vou mostrar aqui no final. Mas eu quero falar do Alamar criança, né? O Alamar jovem ali. Eu quero mostrar aqui no próximo slide, por favor, os pais do Alamar, né? Alamir Nunes Carvalho e Maria Vitória Regis Pereira. Ambos jornalistas. E a mãe do Alamar, pelo que eu conheço, assim, do que eu li, era uma mulher muito de uma independência muito forte. Não era aquelas mulheres da grande parte da época que eram submissas ao marido, sim senhor, né? Porque toda a época teve um comportamento X das mulheres, né? Ela já naquela época ela já tinha uma coisa de independência. E ser ela, com a sua opinião, né? Ela não ficava como a maioria das mulheres. Ela é uma mulher bem forte na questão de opinião e personalidade. Tanto é que o Alamar, eu acredito que ele hoje defende as mulheres em relação aos comportamentos machistas que ainda existem em pleno século XXI, até eu acho que inspirado na mãe dele,
que era uma mulher de uma personalidade muito forte, de uma opinião muito certa a respeito da vida. E aqui estão os pais do Alamar, né? Ele nasceu aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana, né? A Vida Nossa Senhora de Copacabana, no prédio Cinema Roxy, no 4º andar. Né? Eles eram jornalistas, só que teve um período da vida do Alamar, ele já bem jovem, ele foi morar com a avó dele. Né? Ela foi em Vitória da Conquista, na Bahia. A avó materna, no caso, a dona Nelita Regis Pereira, que ela tinha um regime bem rigoroso de educar, no caso, né? E entre tantas que o Alamar aprontava para a avó dele, né? Ele chegou até a apanhar de pinico. Ela não tinha nada para bater nele na hora, né? Pegou um pinico e deu-lhe no Alamar. Chico apanhou com a Bíblia e Alamar apanhou com o pinico, né? Mas é porque o Alamar devia ser muito curioso, com certeza, quando criança, né? Sempre perguntando, sempre fuçando, sempre olhando, sempre, né? E, obviamente, a avó dele queria, certo, que ele ficasse mais quieto, né? Mais quietinho no canto dele. E aí ela tinha uma educação bem rigorosa em relação a ele. Com certeza, né? A educação que a gente já teve também, que nossos pais tiveram na época. Mas, depois disso, o Alamar, que ele foi crescendo, ele não era muito dado a estudar, aquela coisa, sabe? Ele não queria saber de ficar estudando matemática, português, ciências, etc. Mas chegou um momento da vida do Alamar que ele teve sim que se sentar e começar a aprender, começar a estudar. Onde foi que ele, com determinação de um professor, ele realmente aprendeu a gostar de matemática, de física, ele aprendeu a gostar de português, e é onde ele fez, então, um concurso ali para sargentos da Força Aérea Brasileira, na qual ele entrou. Tinham, se não me engano, 500 e poucos lugares, né? E ele conseguiu entrar para ser, no caso, na Escola da Aeronáutica, né? Para ser sargento. A próxima gravura ali, slide. E aqui o Alamar, então, conseguiu entrar para a Força Aérea Brasileira. Já aqui como sargento, né? Sargento Regis. E ele conseguiu entrar e fazer ali a sua carreira, né? Na aeronáutica. Mas o Alamar, segundo o que eu li, o Alamar, ele não era muito de ficar obedecendo ordens assim bobas. Muitas vezes os oficiais têm umas coisas meio loucas, né? De querer mandar os seus subordinados fazer certas coisas. O Alamar questionava, não, mas isso não pode, não vou obedecer uma coisa dessa. Isso não tem nexo, não tem coerência. E ele algumas vezes foi preso, né? Mas ele foi preso porque ele era sincero, ele era aberto, ele dizia, não vou fazer isso. Não pode, né? E, no caso, o Alamar, com 19 anos, ele entrou e ele se especializou em radiotelegrafista, na área de comunicações. E aí, depois disso, ele foi designado para atuar na cidade de Belém do Pará, onde ele morou a maior parte da vida dele. E tem um caso bem interessante do Alamar, que é assim, o Alamar tocava uma banda ali da aeronáutica, só que o Alamar nunca foi de fumar, de beber, né? E às vezes o pessoal dizia, não, bebe aí, rapaz, que é isso, deixa de ser bobo, né? Você tem que beber, fumar, aquela coisa. O Alamar nunca quis entrar nesse caminho do álcool e do cigarro. E até hoje, o Alamar não fuma, não bebe, né? E desde aquela época, imagina, 19 anos, moço, né, jovem, ele não quis entrar por esse caminho. Você sabe que, para quem toca em banda, né, tem a questão da boemia, é uma tentação. Você vê muito cigarro, você vê muita bebida. Ou seja, nada contra quem faz uso, mas ele, no caso, optou por não. E aí, também as pessoas questionavam, mas como que você não bebe? Até hoje eles fazem isso com a gente, né? Você vai numa festa, às vezes, de família, toma uma cervejinha, não bebo. Um vinhozinho, não bebo. Tá, você não bebe nada? Sim, bebo. De repente um refrigerante, um chá aqui, um chamate, sei lá, água, que seja, eu não bebo álcool, né? É a opção da pessoa. E o Alamar foi uma dessas pessoas que
optou por não seguir esse caminho. E teve uma parte da vida do Alamar que ele estava, por causa de um oficial, ele estava meio que preso, doente, preso, e ele iria ficar cada vez mais, né, bem mal de saúde, se não fosse um amigo dele, conhecido dele, um oficial também, um coronel Tupinambá, que foi lá com a própria ambulância, pegou ele, botou no hospital das Forças Aéreas e disse que dali não ia sair sob ordem nenhuma. Ele era, digamos assim, o que tinha mais assim de respeito ali no momento. Então ninguém mexeu com o Alamar. O Alamar conseguiu se curar, ficar melhor, mas esse coronel daí, né, conseguiu salvar, digamos assim, a vida dele. Porque por outro oficial ele não sairia, ficaria ali preso e bastante doente. Não sei se vocês lembram, teve uma vez que esse coronel Tupinambá, ele esteve presente aqui em espírito e mandou uma carta para o Alamar, na qual chamou ele de sargento engrenado. Sargento engrenado é uma determinação que eles deram para o Alamar, ele mais alguns oficiais, porque o Alamar tinha uma coisa de impecável, né? O uniforme militar dele, de cima a baixo, era impecável. O cinto brilhando, o sapato bem lustrado, né? Até reluzia. Ou seja, um uniforme todo engomado, ou seja, um verdadeiro galã, né? Das Forças Aéreas. Então, alguns oficiais chamavam ele, apelidaram ele de sargento engrenado. E na qual, na psicografia, esse mesmo coronel que salvou ele, o Tupinambá, ele acabou chamando ele de sargento engrenado. E foi interessante, porque foi uma comprovação, porque aqui acho que nós não sabíamos, ninguém aqui, muito menos eu, nem o José Fernando também, ninguém sabia que ele era chamado dessa forma na época das Forças Aéreas Brasileiras. Então, né, é uma comprovação a respeito das psicografias, ter dado alguns detalhes também acerca da pessoa do Alamar. Então, fica aí, né, para quem estiver em dúvida acerca da psicografia, o Alamar é uma testemunha, não porque é nosso amigo, não porque é amigo aqui da casa, mas porque houve uma comprovação realmente acerca do que se passou na vida dele há tantos anos atrás, na qual nós não sabíamos a respeito. Né? Teve um tempo que o Alamar continuou, depois desse episódio, mas por pressão de alguns oficiais, ou de um oficial, foi difícil permanecer nas Forças Aéreas da FAB. Né? O Alamar, bem que tentou, tal, mas ficou difícil. Até porque eram épocas assim de bastante desmando dos oficiais, e o Alamar achou por melhor, no caso, ele sair das Forças Aéreas, porque até corria um certo perigo, né? E permanecer nas Forças Aéreas. Então ele teve que pegar e abandonar. Até eu acho que foi um oficial, um amigo dele, que sugeriu para que ele saísse. Olha o quanto a gente pega, né? De pessoas que não gostam da gente e podem até mudar a nossa vida. Às vezes acaba mudando para melhor, mas muitas vezes a gente acaba ficando à mercê de certas pessoas que, por antipatia gratuita, nos agridem. Né? Às vezes porque o Alamar talvez não tivesse aquela coisa de ficar sim senhor, sim senhor, sim senhor, submisso, e sim, por falar algumas verdades, falar daquele jeito dele, e por também não ficar obedecendo ordem boba, ordens idiotas, né? Ele acabou adquirindo esse inimigo, e aí perseguiu ele por um bom tempo, na qual ele teve que sair das Forças Aéreas, mas não teve problema. O Alamar saindo dali, o Alamar acabou fazendo várias coisas. Entre delas, ele abriu uma escola de informática, e que foi interessante, porque o Alamar abriu uma escola de informática, e olha só, o que ele fez quando ele estava trabalhando na...
Oi, alô? Bom, desculpa aí a interrupção, né? Mas acontece. Bom, gente, então ele abriu essa escola de informática e ele foi a pessoa que criou o sistema de automação policial, o primeiro sistema de informática no Brasil a controlar por computador o banco de dados de veículos roubados e furtados no país, né? E no caso, ele fez o maior sucesso lá no Pará, e veio vários secretários de segurança pública, comandantes de polícias militares, né? Até o Ministério de Justiça em Brasília, né? E ele criou o primeiro sistema, só para vocês verem, né? Como é que era o nosso amigo aqui em relação à informática. E também, naquela época, não sei se vocês lembram, a inflação da gente era galopante. Né? O que você comprava hoje, vamos supor, a R$2, amanhã estava 4, depois estava 6, estava 8, ou seja, a inflação era galopante. E ele criou também um sistema chamado teleeconomia, em época de grande inflação no país, né? E na qual ele apontava para o público do Belém do Pará, onde comprar mais barato em todos os supermercados, lojas de material de construção, eletrodomésticos e etc. Em vários segmentos. Ou seja, já naquela época, a inflação era bem-vindo, né? Porque a gente tinha que estar procurando sempre onde comprar melhor, né? O mais barato. E também, o nosso amigo aqui, ele foi pioneiro no Brasil, tá, em sistemas de relacionamentos de pessoas. Né? Como o seu namoro por computador, criado em 1992 em Belém do Pará. Sistema esse que fez muita gente encalhada se casar pela sua eficiência e juntar as pessoas conforme a afinidade de cabeças, com um enorme sucesso. Hoje tem aqui o seu par perfeito, alma gêmea, tem vários ali, eu nem sei quantos devem ter hoje. Mas o Alamar foi pioneiro em criar um sistema onde pudesse unir as pessoas, né? Esse encalhar foi uma brincadeira aqui dele, né? Vamos desencalhar aqui, vamos casar de uma vez, né? Unir as pessoas que tivessem afinidades em relação à cabeça. Né? Ele foi praticamente pioneiro nesse sentido. Hoje, tem aí, eu nem saberia dizer quantos, né? E depois disso, o Alamar, ele também abriu a escola do segundo grau. Olha só o que esse homem já fez, né? Em 1986, resolveu fundar uma escola de segundo grau que representava uma verdadeira audácia do ensino brasileiro. Então ele abriu a escola de informática, depois foi ali abriu a escola do segundo grau, ou seja, o homem não parava. Ele sempre querendo ensinar, mostrar para as pessoas uma melhor forma, né, de se conseguir as coisas, de ajudar as pessoas, né, até viverem bem. E a questão de ensinar também, ele teve uma época que ele ensinou a matemática, a física, e ele chegou a quase ser preso, ou se foi preso, porque ele aprovava uma grande porcentagem de pessoas nos concursos da Força Aérea Brasileira. Achavam que ele dava, de repente, fazendo algum esqueminha. Né? E naquela época, a gente sabe que quem fazia isso eram os quartéis, então não tinha como alguém entrar dentro do quartel e pegar a prova e ver o que vai cair e passar para os seus alunos. Mas é porque ele queria ajudar. Era uma pessoa inteligente e que estava querendo ajudar as pessoas. E ele tinha também paixão no que ele fazia. Essa é a diferença. Né? Ele tinha paixão pelo que ele estava fazendo e os alunos acabavam aprendendo e teve um bom número de pessoas que conseguiram passar, entrar nesse concurso. E o Alamar, ele também, depois disso, foi trabalhar na televisão. Já com 23 anos, o Alamar já era diretor, né, lá no Belém do Pará, de uma televisão, de um canal de TV. Claro que o Alamar foi conquistando a confiança das pessoas, né? Sempre esse seu jeito de querer aprender mais, esse seu jeito, né, de estar em busca da novidade, querendo saber como é que se funciona, como não funciona, o que é, como não é. Até hoje ele tem isso como característica da pessoa dele. E o Alamar, na televisão, eu lembro que teve uma passagem que ele foi convidado a estar, todos os diretores, né, de várias sucursais aí do Brasil, que era da Rede Globo, afiliado à Rede Globo, foi convidado para o Rio de Janeiro para ter uma reunião com os bambambãs da época da Rede Globo. E ali as pessoas também. Eu lembro que tem uma história que o pessoal abriu os melhores whiskies, os melhores champanhes, aquela coisa toda, né? Todo mundo se servindo do melhor, e ele pediu uma Coca-Cola. E foi até motivo de gozação.
Mas como? Você vai dispensar esse uísque aqui? Você sabe quanto que custa na época, né? Quanto é que custa um copo desse uísque? Você vai dispensar isso? Não sei nem quanto é que custa, nem quero saber. Mas eu prefiro ficar com a minha Coca-Cola geladinha, que é melhor. Né? E nisso acabou ele conquistando as pessoas da Rede Globo, os diretores, né? os diretores mais graduados da Rede Globo. E ele fez um bom trabalho. E nesses trabalhos aqui da Rede Globo, teve uma passagem que eu achei engraçado, que o Alamar, ali a televisão ali no Belém do Pará, foi procurado pelo arcebispo ali, da época, para fazer um programa, depois, num certo horário, ter um programa da missa, né, com 3 bispos, no caso. E ele resolveu, então, antes desse horário, para essa missa, essa pregação ali dos bispos, botar uma sessão de macumba ali na televisão. Ele mandou, na época ele não era espírita, né? Ele mandou procurar ali uns macumbeiros, ali um pessoal, e fazer um programa deles ali, antes de entrar um programa, no caso desses bispos. Aí o pessoal que trabalhava com ele ficou, mas tá louco, rapaz? Você tá doido, né? Como é que você vai botar esse pessoal antes? A nossa chefe que vai matar a gente, né? Não, vamos colocar aí, vamos colocar. Rapaz, e olha que deu uma audiência danada. Né? Depois entraram aí, normalmente, né? Aí nisso parece que eles deixaram lá um bispo lá preso, lá, deram um jeito de ficar preso lá nos camarins, falaram que não tinha chave, que estava procurando a chave, para ele não ver o que estava acontecendo, né? Porque senão ele não ia topar, né? Ele ia ficar indignado. Mas acabou depois acontecendo e deu maior ibope, tanto é que deu até elogios do diretor da Rede Globo, né, em relação a essa atitude do Alamar. Para muitos iriam dizer, responsável e tal, mas isso aqui eu diria que é uma sacação, é uma percepção do que realmente a televisão está precisando e o que precisava a televisão. Não é uma atitude irresponsável. É algo que quem consegue ver além das paredes, consegue ir além, e muito além. Esse é o Alamar, né, daquela época. E aí assim, gente, ele, depois da televisão, no caso, ele continuou a fazer um programa de televisão, ele casou. Oi, alô? Agora sim. Na qual o Alamar, ele teve um casamento, né? Porque, imagina, naquela época, ficar solteiro não era bem visto, né? O Alamar teve um relacionamento com uma mulher, ele casou, tudo certinho, e ele teve 2 filhas. E só que, por questões até particulares, a questão de ciúmes e tal, ele não permaneceu com ela. Né? Porque o Alamar sempre tem uma postura de que ninguém é de ninguém, ninguém é dono de ninguém, e nem pode ser propriedade de alguém. Né? Um casal, quando está junto, eles estão juntos por amor, e não por imposição. Né? Então, ele acabou depois, no caso, vivendo separado, tendo as 2 filhas ali, junto. Ele conheceu uma mulher, né, que é a Zeni, que era no que eu me lembro, a Miss Pará, e ele tendo um relacionamento com ela, e a mulher aceitou normalmente as filhas dele, era uma pessoa muito legal, muito bonita, por sinal, né? Pode passar novamente o slide. A Zeni, as filhas Elisângela e Janine, né? E era uma pessoa que o Alamar se apaixonou, uma pessoa, uma cabeça muito aberta, muito querida, e, né, tinha um relacionamento muito, muito bom, muito gostoso. Só que aconteceu algo na vida do Alamar, vocês vão ver que a vida não é só flores, né? Às vezes a gente tem uns percalços, a gente tem às vezes umas pedras no caminho da gente. A Zeni, ela cometeu o suicídio. O Alamar tinha ido buscar as filhas, né, para passar um apartamento junto com eles um final de semana, na qual chegou e a Zeni estava em cima da cama e ela tinha cometido suicídio. Né? Então isso foi um baque muito forte, porque ele tinha um amor muito grande por ela, né? Ambos, né? Um pelo outro, mas por pressão de família e até por questões até a gente não sabe quais, né? Questões de vidas passadas e tal, ela não aguentou e cometeu o suicídio.
Isso foi um baque para o Alamar, aí na qual o Alamar acabou indo procurar o Espiritismo. Ele queria saber respostas, por que dessas coisas, né? O porquê que estava acontecendo, visto que o Alamar tinha sido criado pela avó materna dentro da religião católica. E que, por sinal, o Alamar adorava fazer missa quando ele era pequeno. Ele, as primas dele, né? Ele orava e fazia missa, fazia toda uma pregação, e a avó dele muito, muito contente, né, com isso. Mas e aí ele procurou uma resposta para essa dor, para esse acontecimento na sua vida. Que imagina você chegar em casa e encontrar o amor da sua vida, né? Uma pessoa que você gosta, que você ama, morta em cima da cama. Então foi algo que levou ele a buscar essa resposta, e ele entrou para o Espiritismo. Como nosso amigo aqui, Alamar, né, não é diferente dos outros, quando a gente começa, a gente muitas vezes entra empolgado, né, achando que é mil e maravilha, todo espírito é bonzinho, todo espírito é bom, todo espírito sorri, abraça, recebe a gente. O Alamar foi descobrindo, né, que não foi bem assim. Não é bem assim. Não foi. Né? O Alamar começou a estudar a doutrina espírita, lendo os livros de Allan Kardec, como todos nós começamos. E ele começou, então, a descobrir as respostas para que ele tanto precisava. Nisso, o Alamar, ele sempre foi uma pessoa comunicativa. Ele sempre foi dado a questão de rádio, televisão, informática. E ele queria divulgar o Espiritismo. Vamos divulgar os trabalhos dos nossos amigos, os nossos irmãos, né, de doutrina espírita. Vamos divulgar, né? E o Alamar começou a ser conhecido no movimento espírita, até pelo programa Espiritismo via Satélite. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu vi o Alamar na televisão foi, acho que em 1992 ou 93, no programa Espiritismo via Satélite, no qual ele trazia vários palestrantes, pessoas de renome aqui no movimento espírita, e ele com aquele jeito despojado dele, de perguntar, de conversar, de rir, né? Às vezes até levantando alguns temas polêmicos para algumas pessoas, né? Mas perguntando, buscando a verdade, querendo saber realmente a resposta dentro da doutrina espírita, não aquilo que alguns dirigentes ou alguns médios achavam. Porque o achismo, o mundo está cheio, né? Mas o que realmente a doutrina espírita fala a respeito? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas falando, dando a sua opinião, e a gente pensa, nossa, ele tem mais de 20 anos de espiritismo, ele deve saber o que está falando. Muitas vezes não. Muitas vezes é o achismo. Leu, entendeu algo, mais ou menos, tirou a conclusão e sai dizendo que a doutrina espírita fala sobre isso, fala sobre aquilo, e muitas vezes não é bem assim. Para isso, né, o nosso amigo aqui, Alamar, sempre perguntava nos seus programas algumas perguntas que o povo queria saber, que as pessoas queriam saber. Vê outro. E aí ele começou, né, a fazer esse programa. Nisso, gente, o Alamar tinha as duas filhas, que hoje estão nos Estados Unidos, né? E aí teve a Tina, na qual ele teve o filho Albert Allan, né? Que ele disse que para mim é um menino muito lindo e tal, né? É um menino muito sorridente, muito educado, muito inteligente. E ele teve esse terceiro filho, que está hoje morando ali com ele, né? E ele continuou ali na doutrina espírita com seus programas, a família dele aqui hoje, né? E ele continuou com o seu programa, sempre visando a divulgação do espiritismo, sempre buscando a verdade. Nosso amigo, ele jamais pensou em algum momento em ficar fazendo média com palestrante nenhum, com dirigente nenhum. Ele sempre foi verdadeiro. E ele continuou fazendo os programas com muita dificuldade. Vocês acham que houve algum apoio de alguma federação, coisa parecida? Não. Era no suor e na raça mesmo. Ele, às vezes, conseguia ajuda daqui, dali, de algum amigo aqui, de alguns
alguns espíritas, né, simpatizantes ao programa, esclarecidos da necessidade da divulgação da doutrina espírita, e ele conseguiu a muito custo. Não é muito diferente de muitos aqui, de nós aqui na CEIU, ou de outra casa, que estamos aqui suando camisa e nos esforçando para fazer, às vezes, os eventos. Fore Blue, por exemplo, está aí, ó, né? Há muito custo, suor, mas também com muita coragem, fé, tanto é que o Fore Blue vai acontecer com certeza no dia 13, 14 e 15 de setembro. Você que ainda não fez a inscrição, por favor, né? Não deixe para a última hora, faça a inscrição e venha aqui para o nosso Fore Blue. Próximo. E aí, nesse programa, o Alamar encontrou figuras que eu duvido que seria convidado para algum centro espírita, né? O bispo médium Dom Ismael Nunes. Por que bispo médium, né? Ora, a mediunidade não faz parte somente do espiritismo. Não é propriedade do espiritismo. Mediunidade faz parte do ser humano. Independente da idade, religião, de época, sempre esteve presente. Então, esse bispo ali, eu já tive a oportunidade de ver a entrevista, né? Está no YouTube para quem quiser ver. E ele é um bispo aberto. É um bispo, eu diria que um bispo espírita. Porque as ideias que ele tem são afinadas com a doutrina espírita. Não é por isso que ele vai deixar de ser bispo. Não é por isso que ele vai sair da Igreja Católica. Não há necessidade. Mas ele tem uma afinidade muito grande. Por quê? Porque a realidade, gente, ela é única. Independente da religião, a reencarnação existe, mesmo você acreditando ou não. Mesmo que você acredite ou não, a vida após a morte, ela existe. Ela é fato, ela é verdade, independente da religião. O sol nasce todos os dias, independente se você acredita ou não nele. Isso é uma verdade. Então, esse bispo aqui, né, é um bispo que está muito afinado com as ideias espíritas. Muda, por favor. Mas também, tem um pastor também, Nehemias Mariem. Também um pastor. Eu já vi, não só ele, mas já vi alguns pastores evangélicos parecendo serem espíritas. E falando até melhor do que espírita. Acerca da vida após a morte, do que acontece no mundo espiritual. Não é por isso que esse pastor vai largar a sua religião. Ele pega esse conhecimento e aplica ali na sua igreja. Não vai perder valor nenhum. A sua religião não vai deixar de ser o que é, porque ele está falando certas realidades que existem e que são até comprovadas muitas vezes cientificamente. Pode mudar, por favor? Mas também ele também trouxe também o cosmonauta russo, Alexander. Esse cosmonauta, né, ele é um russo e ele é espírita também, né? Então o Alamar, ele tem um leque de pessoas convidadas até para os seus programas, com as suas amizades, pessoas de bem com a vida, pessoas que querem conhecer o espiritismo, pessoas que têm curiosidade, pessoas que são mentes abertas. O Alamar não faz distinção, né? Ele nunca fez. Tanto é que nos programas dele, vocês podem ver, aqueles programas que eu mostrei ali, era um espiritismo via satélite, e ele convidava. Sim, vou convidar o bispo, sim, vou convidar o pastor X, Y, Z, vou convidar também outros também que não são espíritas, mas que têm a simpatia. Porque a gente precisa ouvir o que essas pessoas têm para dizer também. E muitos deles, olha, dão um baile em muitos espíritas. Podem passar outro slide. Para não deixar fora, né, o Divaldo. Já teve ele no espiritismo via satélite algumas vezes, já vi algumas entrevistas, até inclusive com o Medrado. Eu não coloquei aqui, mas eu tenho o Medrado também lá na Bahia, né, que é outro médium. Inclusive vi os dois juntos, eu morria de rir, adorava o Medrado, porque o Medrado era muito engraçado. Na época, em 92, 93, eu via. E o Divaldo também, entrevistado várias vezes pelo nosso amigo Alamar, na qual teve uma vez um episódio, só para vocês sentirem o que eu vou depois mais tarde falar aqui. O Divaldo foi proibido de pisar no estado do Pará para fazer qualquer tipo de palestra. Porque teve uma vez que ele fez uma palestra e ele falou
do Baba, né, que era um monge indiano, né, que é um mestre espiritual. E ele falou e tal, depois ele pediu para apagar as luzes, para a gente fechar os olhos e serenar a mente. O pessoal não gostou. Apagar a luz? Que história é essa de apagar a luz? Ser espírita apagar a luz? Que isso? Não pode acontecer isso. E o pessoal ficou invocado com o Divaldo, só porque o Divaldo elegeu, né, o mestre espiritual ali da Índia e fez esse final dessa forma. Olha só onde vai a cabeça de certas pessoas perturbadas, né? E nisso, aí teve um colega do Alamar na época, né? Disse assim, ó, quer apostar quanto, como o Divaldo vai ser cortado aqui do estado do Pará, não vai ser convidado mais. Alamar, rapaz, tá ficando ser bobo? Tá ficando doido? Não, ele vai ser cortado. E aconteceu de fato. Só voltou depois de muito tempo, por insistência do Alamar, o Divaldo voltou novamente lá no Pará, em Belém do Pará, para poder proferir uma palestra. Nós estamos falando de Divaldo, tá, gente? Não estamos falando de uma pessoa menos conhecida, um Alexandre aqui da vida. É o Divaldo que é bem conhecido, um médium conhecidíssimo mundialmente, um grande orador espírita, um dos maiores oradores espíritas, e ele foi banido porque fez um elogio. Vamos mudar de slide. Aqui, não podemos deixar de fora, né, Dr. Hernani, para quem já não conhece, né, um cientista, engenheiro, cientista, fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, na qual eu só conhecia ele antes de me tornar espírita, conhecia pelos livros de parapsicologia, né? Ele fez vários estudos de poltergeist, de parapirogenia, enfim, todos os fenômenos da área da parapsicologia. Ele espírita, esteve presente num dos pinga-fogo que teve, no caso, desculpa, foi o doutor Hernani, foi o doutor, não era o Hermínio, não era o doutor Hermínio, mas teve outro cientista que teve um pinga-fogo ali com o Chico Xavier, mas ele era amigo do Chico, e também foi uma pessoa que, infelizmente, pelo seu conhecimento, tá, e vocês já tiveram aqui a oportunidade de ver ele aqui, a nossa casa, né, através da psicografia, é uma pessoa, por ter um conhecimento além de muitos espíritas, ele foi meio que, digamos, boicotado. Uma das pessoas que, por ter um conhecimento em busca, ter a curiosidade de cientista, porque todo cientista tem que ser curioso, ele tem que ir atrás, ele tem que questionar, ele tem que duvidar, mas também não pode fechar a cabeça. E ele foi uma das pessoas brilhantes do movimento espírita, que teve esse instituto junto com a doutora Suzuko, né? E outros tantos, a Maria das Graças, o Ney Prieto Pérez, que estavam investigando, mas isso incomodava algumas pessoas. E o Alamar fez uma última entrevista dele, muito boa, para quem puder ver no YouTube, né? O Alamar procura pessoas assim. Pessoas que para muitos são polêmicas, mas de polêmica não tem nada. Tem sim conhecimento. Mostra que sabem. E as pessoas, alguns ditos espíritas, que eu diria são pseudos, né, se incomodam com isso. Porque como é que eu vou falar? Eu vou ter que me esconder, porque eu não sei, eu faço de conta que sei Kardec, mas não estudo Kardec. Eu li meia dúzia de páginas e fico dando o discurso, condenando, mas quando vê alguém que sabe, aí começa a denegrir a imagem. Porque é mais fácil denegrir a tua imagem do que dizer assim publicamente, eu não conheço tal assunto do espiritismo, eu não sei sobre tal assunto. Mas, no entanto, o Dr. Hernani dava um banho de conhecimento. É um homem que estava além da sua época. E o Alamar, como não podia deixar de ser, né, como um bom divulgador da doutrina espírita, não poderia jamais deixar passar a figura como o Dr. Hernani. O próximo slide. E aí tem alguns livros. Para quem não sabe, o Alamar também é escritor de mão cheia, né? Para quem não conhece aqui, O Parente, Uma Praga na Vida da Gente, que é um livro que, olha, as pessoas com que eu sugeri que compraram, todas elas vieram dizer, puxa vida, realmente isso acontece na minha família. O primeiro olhar que você tem para esse livro é assim, puxa, uma mulher tão assim, não pode ser um parente, não, mas leia esse livro, se você puder ter a oportunidade, né, qualquer coisa a gente encomenda,
mas é um livro que mostra muito o que acontece no comportamento humano que a gente tem dentro da nossa família. Não só dentro da família, como a gente tem muitas vezes nas casas espíritas, nas igrejas, né, no serviço, no trabalho, etc. Depois tem Mulher, Só é Boba Quem Quer, que aí fala, aí, por influência, com certeza, da mãe dele, que era uma mulher de uma personalidade forte, uma mulher de opinião, né? É um livro que é voltado para mulheres, somente para mulheres, né? Ele tem no Facebook ali, se não me engano, ele tem um grupo, só que ele só aceita mulheres. Por quê? Porque é sobre elas e é a respeito delas que ele fala, né? Pode mudar novamente? Ele escreveu também Visita de Extraterrestre, Tecnologia e seus macetes, porque ele também na área de tecnologia, de informática, como eu havia dito para vocês, né? O Alamar, ele é uma pessoa com um grande conhecimento na área tecnológica. Tanto é que ele fez o que fez na época ali no Belém do Pará, né? Com aqueles programas que ele criou. Pode mudar. Aí ele fez o livro dos espíritos, o livro do médium, não foi ele que escreveu. Ele só fez o espiritão, né, e o medião, como ele fala, que são, tá ali na frente, deve estar ali na frente, ali na mesa, que são livros de um tamanho que as pessoas não precisam ficar franzindo a testa para ler. Porque muitas vezes você quer ler à noite, né, às vezes você tem problemas de visão, né, usa óculos, ou até para as pessoas mais idosas, né, que querem ter uma letra um pouquinho maior, aí pode ter a oportunidade, no caso, de estar comprando esse livro, né? É o que tem nos outros livros do Médiuns. Livro dos Espíritos é a mesma coisa, com a diferença que ali é colorido, né? Tem Kardec sorrindo, tem ilustrações, e as letras são um pouquinho maiores para a gente poder ler sem problema nenhum. Ok? Pode mudar? E aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Também é a mesma coisa também. Ela já vem com um formato já maior, né? E já vem já com um formato melhor até para ler. Então, assim, gente, esses foram, no caso, os livros que o Alamar fez. Esse é um pouquinho da história. Eu ficaria aqui até amanhã falando, porque é muita coisa da vida dele. Mas o que eu quero falar agora, que não continuar um pouco a falar sobre a questão da figura do Alamar hoje, que é tido em muitos lugares, em muitas casas. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir alguém falar e falar mal, dizendo que o Alamar é polêmico, o Alamar fala isso, fala aquilo da doutrina, o Alamar fala mal das federações, das URIs, CREAS e tantas coisas assim. URIs, né? São as instâncias menores da Federação Espírita do Estado, que organizam o movimento espírita na sua região, como tem a região aqui de Blumenau, a região lá do oeste, a região do norte, a região sul. Mas eu nunca vi o Alamar falar mal de federação, assim como também nós nunca falamos, e muito menos de outras agregações ligadas às federações do Estado e da FEB. O que o Alamar vem mostrando, gente, é que a gente tem a necessidade de fazer um espiritismo sem hipocrisia, um espiritismo verdadeiro, um espiritismo sem máscara, um espiritismo realmente dentro daquilo na qual os espíritos vieram, através de Allan Kardec, nos passar. Isso é o crime do Alamar. Esse é o crime de qualquer um que foi queimado ou deixado de lado por fazer. Porque não cabe a nós, espíritas, ficarmos usando máscara. Ou a gente quer mudar, ou a gente muda, ou a gente vai mudar mais tarde pela dor. E aí, depois do desencarne, quando a gente acordar com a cara na lama, no umbral da vida, a gente não vai ficar ali rangendo os dentes e chorando e blasfemando. A gente tem que ter um pouco da consciência de que a gente tem que mudar. Para isso veio a doutrina espírita. Claro que tem as outras religiões que também dão conta do recado, sim, dão também. Mas ali também tem essas pessoas. Esse Alamar, que muita gente às vezes boicota, diz assim, ó, não, esse ele é muito polêmico, ele fala muito... É polêmico nada, nada. Qual é a polêmica que ele levanta?
em dizer que a gente tem que ser verdadeiro, em dizer que nós temos que fazer um verdadeiro espiritismo dentro dos livros que eu mostrei aqui para vocês, esses 3 últimos, já que tantos falam assim, você não está dentro de Kardec. Nós nunca deixamos de sair de Kardec, nunca abandonamos Kardec, e muito menos Jesus Cristo, o Evangelho. Nunca. Mas, no entanto, eles acusam, tanto já nos acusaram, quanto acusaram também o Alamar, porque ele mete o dedo na ferida. Bom, gente, eu já sou um espírita há um tempinho, e já escutei algumas coisas nas minhas andanças pelo Brasil também, de algumas práticas um tanto quanto estranhas. Se vocês perceberam, a gente não tem ritual aqui. Velas, imagens, e nós não temos nenhum tipo de ritual. Nós temos sim a organização. Aquele que tem vela assim em família católica, eu respeito, não sou contra, mas a gente não tem esse tipo de coisa. Nós não viemos aqui prometendo milagres para vocês, ou prometemos alguma vez aqui. Nunca, nem o Alamar não prometeu nenhum tipo de milagre. Nunca fez nada que fosse de encontro ao que diz a doutrina espírita. Mas, no entanto, é caluniado, né? É tido como uma pessoa totalmente fora da doutrina espírita. E ele nunca fez nada disso. Ele só quis que as pessoas abrissem os olhos e pensassem um pouquinho mais. Porque é isso que a doutrina espírita pede de vocês. Vocês podem ler qualquer livro agora, seja qual for, até espírita. Agora, nem tudo que você lê realmente é verdade. Nem tudo que você lê você pode acreditar só porque estava lá. Só porque você lê um romance espírita, você sai acreditando naquilo. Não, você tem que questionar. E o Alamar é um questionador. Ele questiona, vem cá, meu amigo, você está prometendo o rapaz ali de dar palestra aqui, mas por quê? Mas qual é a razão de ele não vir aqui? Porque não é só com ele, tem com outros também. E que ele questionava. Algumas federações, alguns presidentes de agremiações espíritas responsáveis pela região, mas por que o ciclano, por que o Carrilho não pode dar a palestra aqui na casa aqui? Mas é porque o Carrilho isso, porque o Carrilho aquilo. Quando a pessoa se sente incomodada por questionamentos que não têm fundamento nenhum dentro da doutrina espírita, muito menos nos livros da codificação, ela se irrita e começa a agredir o Alamar. Aí o Alamar é o mal. Porque eu não tenho nada que me embase para poder dizer que o Carrilho não pode vir aqui dar palestra. Mas sabe o que eu tenho? Eu tenho a cara de pau de usar o espiritismo, porque eu não gosto dele. Eu não gosto dele. Então eu tenho a cara de pau de usar o espiritismo como uma desculpa para dizer que ele está fora de Kardec. Aí, o Alamar, como toda pessoa que pensa e raciocina, começa a questionar, mas calma lá, meu amigo, me desculpa, mas eu não vejo o porquê que ele não... Ele é um cara que ele dá um show na palestra dele. Ele fala coisas que entram lá dentro do coração das pessoas e as pessoas conseguem entender o espiritismo. Ele atrai as pessoas para a doutrina dos espíritos, para a nossa doutrina. E aí as pessoas ficam melindradas com ele. Chegando a atacar, muitas vezes, se vocês olharem no Facebook, chegando a atacar ele. Atacar porque você falou mal da Federação Espírita Brasileira. A gente não é contra. Agora, porque são instituições necessárias para a doutrina espírita. Tem pessoas muito boas dentro da Federação Espírita Brasileira, dentro da Federação Espírita Catarinense, dentro das URIs, dentro de outras organizações. Tem pessoas muito boas que estão lutando ali pelo espiritismo, o espiritismo verdadeiro, mas tem aqueles que muitas vezes tomam atitudes erradas a respeito de outras pessoas. Tomam atitudes muitas vezes baseadas no preconceito e não em Kardec, e não no Evangelho de Jesus. Porque ali não tem nada que diga pode ou não pode. Muitas vezes Kardec diz, questione, veja se o espírito realmente é um espírito do bem. Veja se realmente o espírito que está aqui, na mesa mediúnica, realmente é o que diz ser. E aí vai do bom senso das pessoas que estão ali, averiguar.
Isso ele fala, mas as pessoas parecem que não cumprem isso. O Espírito da Verdade fala, Espírita, amai-vos e instruí-vos. Amai-vos. Parece que tem muita gente esquecendo disso. E quando o Alamar chama a atenção dessas pessoas, as pessoas acabam achando que ele é um abusado. Quem é esse sujeito? Ele fala daquele jeito, né? Fala às vezes até umas palavras, uns palavrão, tal, aquela coisa toda. Quem é o Alamar? Mas, gente, nós temos que ver o seguinte, o Alamar é uma pessoa que no momento, claro que tem outros tantos, como o Adriano da Boa Nova, né? Do roteiro, do programa Roteiro, mas o Alamar é uma das pessoas que mais divulgam a doutrina espírita. Quando o Alamar veio aqui pela primeira vez, né? Numa conversa com o pessoal da casa, ele já deu a ideia de fazer o fórum, de fazer, mas não era o momento. Mas quando nasceu o momento, gente, ele vai abrir o fórum. Foi uma pessoa que não pensou em si. Ele pensou, gente, isso aqui é brilhante. Ele identificou aqui na CEIU um potencial que as pessoas estão procurando, porque infelizmente, eu sou obrigado a dizer a verdade, tem centro espírita que baniram os espíritos de dentro da sua casa, baniram o amor ao próximo, baniram o sentimento que Jesus veio trazer para nós, a moral, baniu tudo. Aí fica naquela coisa bem assim, meus caros irmãos, nós temos... Fica falando difícil, a metade da plateia não entende. Mas ele se sai assim, ó. Eu sei falar, eu sei Kardec, eu sei falar difícil. E adianta alguma coisa? Vai adiantar? O que é essas informações que estão aqui dentro? Não é para ser repassada? Como é que você repassa isso para o seu filho? Falando uma língua acadêmica? Eu vou ter que então explicar desse modo, porque eu acho que... Gente, tem muita gente fazendo besteira em nome do Espiritismo, infelizmente. E quando o Alamar esteve aqui, ele viu o potencial que era essa casa. Mas ele não viu só porque ele é amigo, porque ele não nos conhecia muito bem. Eu conhecia, o Zé Araújo conhecia, alguns conheciam por causa dos programas dele, mas pessoalmente a gente foi conhecer ele em 2011. Ele ficou hospedado na minha casa, eu conheci o Alamar, hoje é grande amigo nosso, um grande amigão. Mas é uma pessoa que viu e começou a divulgar. Porque é do espírita divulgar aquilo que vai fazer bem ao próximo. As psicografias, ele começou a divulgar, e já ali na divulgação, já atraiu gente com o nariz torto. Gente olhando de cara feia, dizendo, mas como é que tu sabe? Quem é esse cara aí, esse Zé Araújo? Quem é essa CEIU? Lá em Blumenau? Não é em Uberaba, não é no Rio, não é na Bahia. Em Blumenau, só conhece Blumenau por causa da Oktober, né? Mas em Blumenau... Não pode ser. Eu acho que tu estás fazendo coisa, estás errando, cuidado. Olha, mas aí, por quê? Porque isso trouxe melindre, isso trouxe inveja, que infelizmente tem no nosso movimento. Pessoas que julgam a nossa casa, você que está assistindo, que se por acaso você é um desses, venha aqui, venha olhar, a gente está de portas abertas aqui, a gente não tem nada para esconder. Se você não gosta do Alamar, aí você tem que conversar com ele e ver o porquê que você não gosta do Alamar. Mas não coloque desculpa para ficar condenando a gente ou condenando o Alamar. Veja, se senta e analise como um bom espírita, conforme Kardec pediu para nós. Seja criterioso e abra os olhos para ver o que é verdade e o que é mentira. Porque eu tenho visto, Alexandre, algumas práticas nesse tempo que eu passei no movimento espírita, que eu ainda estou, né, graças a Deus, mas eu vi algumas práticas que são de casas federadas e, no entanto, são um tanto que esquisitas. Mas eu posso ficar condenando-os? Eu posso jogar pedra? Não. Eu tenho que compreender. É isso que nós temos que fazer. Então, aquele que é contra o Alamar, me desculpa, não conhece a grande figura que é, não reconhece o seu trabalho, porque nunca deve ter pesquisado, se melindrou porque ele falou alguma coisa que não agradou. E se a pessoa não gosta da CEIU, aí vai ficar com mais raiva dele ainda. Porque acha que o nosso centrinho é um centrinho, um mero centrinho. Não é o meu centro espírita. Não é o meu médium.
Não é a minha casa que está fazendo a psicografia. Então eu fico melindrado, eu não quero, e o Alamar é outro louco que está fazendo porque é amiguinho deles. A gente tem que cuidar com isso. Abram os olhos, pessoal. O Alamar não é nada daquilo que as pessoas falam que ele é, de mal. Ele é muito pelo contrário, um ser humano normal como todos nós. Como eu, como Carrilho, como você que está sentado aí. Ele não tem nada a mais nem a menos. Ele tem sim uma vivência, como eu mostrei aqui, bem resumido. Ele é uma pessoa como eu, como qualquer um de vocês, que está aí na batalha, que está divulgando a doutrina espírita, que está buscando a verdade, e ele vai desencarnar do jeito que ele é. Sincero, aberto e buscando sempre o melhor para a doutrina espírita e para o ser humano. E foi graças, né, umas cartas que o Alamar mandou para a nossa Federação Espírita Catarinense, para quem não sabe, né, fiquei sabendo aí, até para a Quarta URI, que eles vieram aqui visitar a gente. Depois de 13 anos de portas abertas, depois de 13 anos, eles foram olhar aqui para nós. Olharam tarde, porque a primeira coisa que o espírita que está numa organização dessa é ter o cuidado de olhar para as casas e ver o trabalho que está sendo feito. Isso é ser humilde, isso é saber reconhecer o trabalho dos outros. Não é só o meu que vale, os outros também têm validade. Mas estiveram aqui, né? E aí, estamos aí com o fórum, com o Alamar dando uma força muito grande para a gente. Eu quero mandar um grande abraço para o Alamar, né? Desculpa se eu esqueci algum episódio da tua vida, mas é muita coisa. Se vocês soubessem o quanto que o Alamar fez de coisas e aconteceu de coisas, causas que ele contou lá em casa, assim, das vivências dele em palestras, é muita coisa. Mas é uma figura muito, muito humana, muito nobre, né? E a gente, quem quiser aí, pode pesquisar na internet, ver os seus programas, vale a pena. E vocês vão ter o prazer de vê-lo, né, no fórum, abrindo o primeiro Fórum Espírita de Blumenau. Alamar, um grande abraço, né? Tudo de bom, meu querido. E é isso, gente. Né? Eu quero deixar aí um convite para vocês novamente, você que está aí na internet, venha para o Fórum Blue, por favor, não percam, porque a turma de palestrante é a turma da pesada mesmo, no bom sentido, né? São gente boa, gente cientista, gente que entende, tá? E nós vamos ter muito que aprender com eles. Muito obrigado, uma boa noite. Bom, Alexandre, obrigado pela explanação. Eu acho assim, até para completar, 2 pontos que eu vejo no Alamar, e se ele estiver assistindo aí, um abraço a você, Alamar. Eu acho que passar pelo que passou, né, a perseguição que houve ali na época do Exército, a questão do suicídio da sua esposa, e ele continuar nessa energia, nesse dinamismo dele aí, divulgando, sem esmorecer, sem desanimar, é um exemplo aí para todos nós, né? Não só na questão de divulgação do espiritismo, mas de vida mesmo, sabe, da gente não abaixar a cabeça para os problemas, né, para as dificuldades. E é assim também que nós aqui da CIU pensamos. Tudo isso que o Alexandre colocou aqui agora são realmente coisas tristes em relação ao movimento espírita que acontece, né? Infelizmente, assim, eu tenho acompanhado as inscrições. Poxa, era para a gente ter muito mais inscrição de Blumenau, sabe? A gente vê que tem casas aqui da nossa região que não querem nem nos receber para a gente divulgar o evento aqui da cidade. E é uma pena porque existe uma confusão muito grande, né? Eu acho que o fato da CIU não ser federada não quer dizer que a gente também não possa fazer um bom trabalho e também apoiar o fórum que a gente está fazendo aqui em Blumenau, sabe? Eu acho que tem uma confusão assim, agregar não quer dizer segregar. Não é porque eu estou agregado numa federação que eu tenho que daí implantar e exigir um segregamento em relação àqueles que não estão, sabe? Então, assim, o presidente da Federação Espírita Catarinense esteve aqui, mas esteve ao nosso pedido,
né? A gente fez o convite, não veio de livre, espontânea vontade, né? E ainda assim a gente não vê muito o que vai sair desse apoio da Federação Catarinense, nem tão pouco das casas aqui da nossa cidade em especial, sabe? É um pouco triste. E, na verdade, o que a gente espera é vocês estarem lá. Você que está nos assistindo, que apoia esse trabalho, a gente espera vocês lá. Sabe? Aqueles que são anti o movimento, anti a doutrina espírita, inconscientemente, né? Apesar de serem espíritas, estão fazendo esse tipo de boicote, não deixando divulgar nas suas casas, orientando, ou mesmo divulgando, orientando, não vai lá, aquilo lá é coisa, não assiste, não venham nessa psicografia. Eu vejo muitas pessoas aqui que receberam psicografias e têm a certeza das veracidades dela. Então, essas pessoas que estão boicotando esse evento, coitadas delas, né? Esses dias eu li no Evangelho, onde só eu estava participando, né, sozinho, em Missão dos Espíritas, se eu não me engano. E lá tem uma frase que me marcou muito, que é o seguinte: só os lobos caem em armadilhas de lobos. Essa é uma frase assim bem profunda, né? Então, a gente não vai cair em armadilhas, né, feitas para lobos, porque nós não somos e não queremos ser lobos, tá? Então, essa casa aqui sempre quis plantar uma árvore, fazer crescer frutos benéficos. Não somos perfeitos, erramos, falhamos, mas a nossa intenção é boa. E trazer esse pessoal da pesada, que nem falou o Alexandre, exige muita coragem de uma instituição e que poucas têm aqui no estado de fazer e na nossa região, e a gente está fazendo e vai continuar fazendo. Tá? E contamos com a presença de vocês. Vocês é que são importantes, vocês é que apoiam essa casa e apoiam de verdade o Espiritismo, vocês é que estão sendo esperados lá. Tá certo, pessoal? Mais uma vez aí, obrigado. Vamos todos ouvir a prece final dos nossos trabalhos na primeira parte de hoje. Se reconhece uma boa árvore pelos frutos, né, gente? Como foi lido no Evangelho. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento em agradecimento a Deus e ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui presentes, podendo colher um pouco dos conhecimentos que esta doutrina nos traz. E também pedindo forças a todos os nossos amigos espirituais, a Ti, meu Pai, ao nosso irmão Jesus, para que a gente possa suportar com resignação esta caminhada, diante de certos problemas, seja de saúde, econômico, que a gente não possa perder o equilíbrio, que a gente não possa perder essa sede em busca da verdade, do amor ao próximo. Que a gente possa, Pai, estar aqui a cada dia forte, rumando através da evolução ao Teu encontro. Que possamos ter uma semana agradável, com muito amor no coração. Que assim seja.